Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. Imagina reencarnar em um mundo de magia tendo todos os status no nível máximo. E não só isso, ainda ser tão overpower a ponto de ter que esconder seus poderes. Pois é pessoal, o nome desse anime é Tensei Kizoku no Isekai. Não se preocupa, pois o nome completo vai estar aqui na descrição do vídeo. Então já vai dando aquela baforada no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime começa com um garoto caminhando até uma loja de conveniência. Seu nome é Shina. Ele perdeu todos os seus parentes e atualmente está morando sozinho. Ao chegar na loja, ele observa pessoas gritando e correndo para fora. Nisso, duas garotas acabam esbarrando nele. As duas caem no chão e o garoto percebe o que estava acontecendo. Tem um ladrão com uma faca, ameaçando dar uma espetada em geral. Percebendo que as duas garotas estavam sem condições de correr, Shina parte em direção ao cracudo e o empurra para o chão. Ele imediatamente fala para as garotas se apressarem e ir embora dali, até perceber que algo não estava certo. Por seu azar, o criminoso instantaneamente o esfaqueou, bem na frente delas, e apavorado, saiu correndo de lá. As garotas correm para dar uma olhada nele, mas é tarde demais. O garoto já está em seus últimos suspiros. As garotas não podem acreditar no que viam, e choram feito crianças. Mas o garoto está feliz por ter conseguido salvá-las, apesar de fazê-las chorar depois. Ele acaba aceitando seu destino, e de repente, ele acorda se encontrando em um quarto chique, deitado em uma cama. Ele acha que sobreviveu e está em um hospital privado, mas quando ele olha em volta, ele vê uma empregada e uma outra mulher aleatória. A empregada começa a chorar, chamando de Mestre Caim, e a outra mulher o abraça, perguntando se ele reconhece sua mãe. As duas estão felizes que ele está bem, mas ele ainda não entende por que diabos elas estão chamando ele de Caim. O garotinho que se trata do nosso protagonista não sabe o que está acontecendo, quem são essas mulheres e, mais importante, quem é aquele cara refletido no espelho. Como esperado, ele começa a surtar sobre quem é ele, sobre quem é aquela criança e quem são essas pessoas. Depois de se acalmar, ele começa a entender que era o corpo dele, e as mulheres explicam que ele esteve dormindo por uma semana depois de ficar doente por conta de uma febre. As duas saem do quarto para preparar uma comida, e enquanto olha pelo espelho, nosso protagonista entende o que realmente estava acontecendo. Ele havia reencarnado, agora ele é Caim, filho de um nobre, e mais importante, ele está vivendo um sonho, reencarnando em outro mundo. Apesar de ter ficado um pouco chateado com essa revelação, já que ele queria apenas ter ajudado a pegar o criminoso da faca, nosso protagonista sempre desejou que um dia ele reencarnasse em um mundo diferente. Então agora ele vai aproveitar a oportunidade de fazer o que sempre quis. Depois dessa mini reflexão de um recém-reencarnado, nosso protagonista é pego em um momento embaraçoso por Sylvia, enquanto ele verificava o tamanho da sua peça, o que deixa ainda mais constrangido. Mas ele aproveitou para, enquanto ela dava comida na sua boquinha, fazer diversas perguntas sobre aquele mundo e aquela nova vida dele. Nosso protagonista descobre que nasceu em uma família nobre que governa o território Grácia, e ele é o terceiro filho da família Silford. Dando uma olhada aos móveis ao seu redor e sua mansão, ele também entende que sua família é muito rica, principalmente porque ele tem 2 irmãos, uma irmã e uma madrasta. Sylvia explica para ele toda essa coisa de território, a floresta de monstros, sobre aventureiros e tudo mais. Ele fica até emocionado por ter morrido em sua outra vida. Sylvia diz a ele que ele pode se tornar um mago quando crescer, para estar caçando alguns monstros. Ele fica tão animado que quer experimentar magia imediatamente, mas Sylvia diz a ele que as pessoas só podem usar magia depois de completarem 5 anos, então ele precisa esperar mais 2 anos. Quando ele completar a idade, ele deve ir ao templo e obter uma bênção de Deus, para finalmente conseguir estar usando magia. Mas ele está muito animado, ele não quer esperar esses 2 anos que faltam. Então primeiro ele deve aprender o básico, como escrever e fazer contas, uma tarefa simples para uma pessoa reencarnada. Seus pais começam a achar estranho porque ele mudou muito desde que acordou. Caim enlouquece, mas explica que estava simplesmente fazendo o seu melhor para aprender. E é aí que seu pai revela que já que ele é o terceiro filho, ele está literalmente ferrado. Ele não tem direitos a nada quando se trata de herança, ou seja, é melhor começar a ralar cedo. Caim aproveita a oportunidade para então pedir alguns livros sobre magia e sobre o mundo. Mas não passa muito tempo, esse anãozinho já está soltando magia escondida no quarto. Sua irmã quase pega no pulo, mas felizmente ela não viu nada. Ela acaba ensinando ele sobre o mundo, a história e magia, revelando que seu reino foi formado por um cara aleatório, cujo nome também é japonês. Ela explica sobre todas as raças, os elfos, os anões, os povos feras, e ele fica empolgadaço para começar uma aventura. 2 anos se passam, e agora que nosso protagonista completou 5 anos, chegou o dia em que ele visitará o templo para obter sua bênção. Ele se junta ao seu pai, sua mãe e sua irmã mais velha, e saem de casa partindo de carruagem para fazer sua viagem. Nosso protagonista está muito feliz por finalmente poder ter seu status mágico e aventurar-se. Ele pergunta para sua irmã como é uma tela de status, e ela mostra a ele, abrindo a dela. Ele olha atentamente para o perfil dela e vê níveis mágicos. Ele vê até um título dela estar obcecada por ele, quase engasga de vergonha. Mas ele desvia a atenção, sobre a magia dela estar no nível 2.
Seu pai lhe conta ainda mais sobre os níveis de magia. Eles são dados pela bênção de Deus e seus níveis vão de 1 a 5. Chegando finalmente ao templo, eles entram e o ritual finalmente começa para os deuses. O padre faz os encantamentos e Caim espera ansiosamente pela revelação de seu status mágico. Só que de repente, eles ouvem alguém rindo e vê uma luz brilhante atrás das estátuas dos deuses. Logo em seguida, ele abre os olhos e percebe que está em outro lugar. Ele estava no mundo dos deuses. Muitas outras pessoas semelhantes a deuses aparecem, uma após a outra. Eles estão felizes que nosso protagonista finalmente completou 5 anos, que faz uma eternidade que eles esperavam. Eles o chamam por seu verdadeiro nome, Shina Kazuya. Os deuses se apresentam e explicam como ele acabou neste mundo. Basicamente, este é um outro caso que houve um engano. Ele não deveria morrer. O cracudo da faca ia tropeçar enquanto corria e depois seria preso. Mas nosso protagonista decidiu ser um herói. E foi por isso que ele morreu sem motivo algum. Os deuses pensaram que ele era um cara legal e decidiram reencarná-lo neste mundo. Eles pretendiam selar suas memórias para evitar o trauma de trocar fraldas e outras coisas. Mas no final, de alguma forma ele conseguiu despertá-las. Caim os agradece por lhe darem uma oportunidade para ficar com suas memórias, já que ele não tinha nenhum parente no outro mundo, e lembrar disso o faz valorizar ainda mais sua família. Cada um dos deuses se aproxima dele, lhe dando suas bênçãos e prometendo encontrá-lo de novo. Quando retorna ao templo, todos comentam da luz e a possibilidade de que ele poderia ter sido abençoado por todos os deuses. Seu pai fica empolgado, pedindo para ele mostrar sua janela de status. Mas Caim sabe que algo está errado, quer dizer, o deus da criação disse que deu um presente para ele enquanto ria. Essa suspeita faz nosso protagonista fingir que estava doente, conseguir fugir do local, só para se esconder e ver suas estatísticas. E para sua surpresa, ele estava certo. Suas estatísticas estavam todas no máximo. E quando digo tudo no máximo, não quero dizer nível 5 não. São todas nível 10. Ele já é um Rank S com apenas 5 anos. Overpower. Felizmente, aquele velho deus fez a boa e deu um feitiço para ele que ele conseguiria falsificar seus números da janela de status. Um pouco mais tarde, durante o jantar, seu pai pede para ele mostrar sua janela de status. Nosso protagonista finge que está tudo normal, já que ele tem o feitiço de falsificar os números, porém todas as bênçãos de Deus estão entre o nível 1 e o 3, já que é muito poderoso para uma criança de 5 anos. Claro, todo mundo fica chocado, porque se dão conta que ele tem mais de 300 mil de mana, que é 300 vezes mais forte que os melhores magos do país. Todos em sua família ficam chocados, e seu pai pede para que ele nunca mostre seu status a ninguém, sabendo que ele é muito forte. E de maneira alguma, ele deveria se exibir ou fazer movimentos errados, senão ele poderia até mesmo ser considerado uma ameaça para o mundo e colocado sob supervisão. De volta ao seu quarto, Caim começa a perceber seu erro, e como ele deveria ter abaixado ainda mais suas estatísticas. Quando ele pula na cama, ele acha um livro sobre magia de invocação. Ele sempre quis invocar alguns animais e brincar com eles, então decide invocar algo lá fora. Ele inicia o ritual esperando invocar alguma coisa fofa, mas o que sai desse círculo não é algo assim, mas sim um demônio. Por alguma razão, sua irmã e uma garota gata aparecem lá fora naquele mesmo momento. O demônio se prepara para atacá-los, mas nosso protagonista corre para detê-lo, se colocando na frente das duas. O demônio dá um grito e as garotas choram, fazendo ele se lembrar de como ele tentou defender as outras garotas na sua vida anterior. Caim parte para cima do monstro, mas acaba falhando na tentativa de dar um porradão de fogo nele. Mas quando tem um flashback da cara do cracudo da loja de conveniência, ele começa a cantar. Enquanto a lata chacoalhar. Nisso ele já lança um retornar pra cima do demônio, mandando ele de volta pra onde ele havia saído. Nosso protagonista fica no chão, fazendo aquele charminho clichê, e as garotas correm pra ajudá-lo. Pra ser sincero, até agora eu não sei de onde saiu essa garota gato, e nem ele sabe disso. Sua irmã fica desesperada, e ele tá deitado imaginando que está morrendo mais uma vez por proteger duas meninas. As duas choram ainda mais quando ele começa a fechar os olhos, aceitando sua morte. Até que ele simplesmente se levanta e percebe que não tá morto, e nem tem ferimentos no corpo. Sua irmã, já desidratada de tanto chorar, dá um sorrisinho enquanto o abraça, e ele percebe que tá na hora de parar de fazer garotinhas indefesas chorarem, e que nesse mundo ele poderá ajudar pessoas. Mais tarde, durante o banquete, nosso protagonista se apresenta aos nobres presentes na festa, e revela seu desejo de explorar o mundo e de se tornar um aventureiro, já que se dependesse da herança do seu pai ele estaria lascado, já que é o terceiro filho. Mais tarde, enquanto comiam, seu pai fala que ele vai precisar estudar bastante se quiser alcançar esse objetivo, e pensando nisso, ele decidiu contratar um tutor para ajudar nosso protagonista. Caim fica animado com isso, e enquanto espera pelo seu tutor no seu quarto, fica se perguntando se ele será musculoso como um ogro ou mais parecido com uma bruxa. Seus pensamentos são interrompidos quando a empregada avisa que seu tutor chegou. O garoto corre para a janela e usa um feitiço de teleporte para ver de mais perto, mas ele julga mal a distância e acaba caindo na comissão de frente de Millie, sua professora. Nosso protagonista pede desculpas e rapidamente se apresenta a elas. As duas tutoras entram na casa, onde Millie fica nervosa se apresentando. Por outro lado, Nina é tranquila e calma com sua introdução, ao ponto que sua parceira até dá uma bronca, por ela estar sendo rude com os nobres.
Caim percebe que Nina é uma elfa quando seu capuz é removido. Ele fica bastante fascinado. Seu pai as acalma, afirmando que elas são suas professoras, e Caim adiciona a declaração do pai, explicando que elas não precisam ser formais quando falar com ele. Isso as deixa à vontade, e elas dão até um suspiro de alívio. Seu pai afirma que elas vão ensinar Caim por 3 anos, então elas devem cuidar bem dele. Os 3 vão até o lado de fora para a área de treinamento, onde eles começam a treinar esgrima. Nosso protagonista começa o teste, e Millie fica chocada com a habilidade do garoto, que Nina até comenta que o menino pode ser até melhor que a professora. Isso ofende Millie, que tem certeza de que não perderia para uma criança de 5 anos. Mesmo que Caim esteja além do nível de iniciante. Millie avança e sugere que eles tenham uma batalha simulada. Nosso protagonista faz um ataque e ela bloqueia, mas acha difícil acreditar que ele tem apenas 5 anos. Caim confirma que ele foi batizado há apenas alguns dias, e continua seu bombardeio de ataques, enquanto Nina comenta admirada sobre sua esgrima. Ela até pergunta se ele tem a proteção do deus da guerra, enquanto colocava sua professora no bolso. Nosso protagonista se vira para sua outra tutora para confirmar as suposições. Ele também comenta que seu pai lhe disse para não deixar ninguém fora da família saber disso. Millie não aguenta por mais tempo, então ela o instrui a parar. Ela admite que não será capaz de durar se as coisas se manterem nesse ritmo, então ela sugere que ele vá com Nina, que ensinará magia enquanto ela fica descansando. A elfa começa revelando que ela tem a bênção da deusa da magia no nível 3, então ela quer começar com o básico. Porém, Caim diz a ela que ele já aprendeu tudo isso, porque praticou o que leu nos livros. Então ele conjura uma grande bola de água e termina o show atirando alguns pedaços de pedra no alvo em cheio, mas o feitiço é tão poderoso que quebra o alvo e a parede de trás. A tutora parece chocada enquanto ele afirma que essas coisas de nível iniciante ele pode fazer tranquilo. Nina aponta que ele usou magia sem encantamento, que é muito impressionante, porque mesmo para um mago experiente, isso requer um treinamento intenso. Então, para ele usar magia sem encantamento com tão pouca idade, significa que ele deve ser um gênio, sem mencionar que ele sabe usar os 4 elementos. Nina novamente faz mais suposições, dizendo que mesmo os magos do Palácio da Classe dos Sábios, nenhum deles pode usar todos os elementos com tanto poder. Ela pergunta a Caim se ele também tem a bênção da deusa da magia, e obviamente que sim, né pessoal? Millie sente que elas podem não ser capazes de ensiná-lo o básico, porque ele já é bem abençoado. As 2 professoras ficam mais chocadas quando ele oferece uma toalha, sacando do nada uma caixa de itens. Elas recusam a ser surpreendidas por mais qualquer coisa que o garoto fizer, já aceitando o fato dele ser um gênio. Millie fala que elas não podem mais ensiná-lo dentro do castelo, porque caso continuasse, o lugar ia de base por conta dos poderes dele. Caim então implora que eles possam ter as aulas fora do castelo, porque depois do batismo, ele nunca esteve lá fora, e esta poderia ser uma oportunidade para ele explorar o imenso mundo. Mais tarde, as professoras explicaram ao pai que a habilidade de Caim está muito além do iniciante, tanto nível em esgrima quanto de magia, e se caso eles continuarem praticando na mansão, ela pode não estar de pé quando eles terminarem. Seu pai entende a situação e permite que eles vão, mas com a condição de que Caim deve retornar para casa antes do pôr do sol. No dia seguinte, nosso protagonista e suas professoras saem da mansão, mas logo eles param quando chegam longe o suficiente. Nina instrui Caim a tentar um feitiço de nível intermediário em uma pedra. Ele decide tentar a magia de fogo primeiro, e quando lança o feitiço de parede de fogo, faz simplesmente suas professoras saírem voando. Isso deixa uma cratera gigante no chão, e enquanto se desculpa, Nina aponta que com certeza aquele feitiço era mais forte do que intermediário. Millie até questiona se nosso protagonista não estava cansado, porque ele acabou usando muito poder para lançar aquele feitiço, mas ele garante que está bem. Então as duas também concluem que ele deve ter uma quantidade insana de mana. A conversa deles logo é interrompida quando um coelho assassino aparece da floresta e o ataca de surpresa. O coelho escapa de Millie e dispara em direção a Caim, que consegue se esquivar e o finaliza com uma magia de vento. As professoras o parabenizam por sua primeira caça, e o garoto decide guardar o coelho em sua caixa de itens para mais tarde mostrar para sua irmã e para sua mãe. Millie fica encantada ao ver uma caixa de itens funcionando, e revela que ela está planejando comprar uma bolsa mágica, quando ela tiver com dinheiro suficiente. Ela muda de assunto, sugerindo que eles façam um pouco mais de caça, porque eles ainda têm tempo para caçar. Nina usa um feitiço de busca para localizar alguns inimigos. Vendo isso, Caim fica interessado em aprender o feitiço, e após uma breve explicação, ele já sabe como fazer. Ele tenta e consegue logo de cara, e não só isso, ele faz um tão potente que pode dizer o número e tipos de criatura que tem ao redor. Ele corre na frente em direção aos monstros e nosso grupo consegue dizimar grande parte deles. Mas alguns escapam para a floresta, então nosso protagonista prestes a persegui-lo é interrompido por suas professoras, que o param e explicam que entrar lá seria muito perigoso, já que em algumas décadas os monstros ferozes da floresta saem e tentam destruir a cidade, e é por isso que as cidades são cercadas por muros tão altos. Isso só dá ao nosso protagonista outro incentivo para se tornar um aventureiro, para que ele possa ajudar se isso acontecer de novo.
Mais tarde naquela noite, antes de ir pra cama, Caim verifica suas estatísticas e fica chocado ao ver que ele está nível 8 depois de fazer tão pouco. Ele culpa os deuses por torná-lo muito poderoso, chegando até a ficar revoltado imaginando os deuses rindo dele nesse momento. No dia seguinte, as tutoras preparam uma surpresa para o nosso protagonista, levando-o para a guilda de aventureiros para encontrar missões com monstros mais fortes. Enquanto eles conversam com a recepcionista para encontrar a missão certa, elas são interrompidas por um aventureiro de rank C, que tenta intimidá-lo só porque as duas são rank menores que ele. O Zé Ruela de Moicano começa a provocar as duas, perguntando se elas estavam fazendo uma missão de babá, já que estavam cuidando do nosso protagonista. O aventureiro chega perto do rosto de Millie e ordena que ela abandone Caim e vá buscar um drink para ele. Vendo isso, nosso protagonista não gosta nada desse comportamento. Ele segura o braço do cara, alertando que ele está interferindo no treinamento dele. Suas professoras mandam Caim sair dali correndo, mas ele não dá ouvidos e dá-lhe um tapão na cara do valentão para dar aquela educada, fazendo ele cair no chão com muita dor. O homem levanta putaço pronto para ensinar uma lição ao garoto, mas nosso protagonista desvia de seus socos e o desequilibra 2 vezes. O aventureiro saca sua espada para lutar com o garoto, assustando a todos por um momento, mas não tem como, rapaziada. Nosso protagonista se esquiva de todos os golpes desse esquisito, enquanto exige que ele peça desculpas para suas professoras. Não só isso, ele ainda é tirado como chacota. Ele manda um ataque com todas as forças e Caim segura apenas com 2 dedos, além de arremessar ele para fora da guilda como se fosse um pedaço de lixo. Os outros 2 ficam com medo e seguram Millie com uma faca, mas nosso protagonista não recua e arremessa os 2 chupetas para fora também. Suas professoras agradecem a ele por ter salvado elas desses marginais, e Millie percebe que ele é bom até em artes marciais, e nosso protagonista conta que apenas estudou isso em livros. Depois de resolver a confusão, eles partem para a floresta, onde continuam treinando todo dia. Nosso grupo até arranja tempo para fazer um piquenique e tomar um chazinho. 3 anos se passam, e finalmente o treino do nosso protagonista chega ao fim. Sylvia traz as roupas para o quarto de Caim, com a notícia que suas professoras se recusaram a estender a duração de seus contratos. Ele entende que não pode amarrar 2 aventureiras por muito tempo, mas ele se pergunta se tem uma maneira de agradecê-las, já que elas foram muito boas para ele ao longo dos anos. Caim lembra que Millie queria uma bolsa mágica, e naquela noite, ele se dirige para a floresta para coletar materiais de monstros para fazer a bolsa. Ele lembra que Millie gosta da cor vermelha, então ele derrota um ogro vermelho para coletar os itens. E para Nina, um verde seria melhor, já que ela escutava Matue. Então ele faz o mesmo com o dragão da terra, para pegar o que precisava. Enquanto isso, um guarda em seu plantão vê seus ataques da muralha da cidade e pensa que isso é um surto de monstros, assim soando o alarme. Seu pai prepara seus homens e corre para a floresta, mas quando eles chegam lá, tudo que encontra é uma cratera no chão e o lenço de Caim, com nenhum monstro à vista. Nosso protagonista completa a última parte do treinamento e elas oficialmente graduam ele. Elas reconhecem que nosso protagonista sempre soube de tudo, mas ainda assim foi bom ensinar ele. Caim usa a oportunidade para dar a elas a bolsa mágica que fez. Quando ele diz a elas os materiais que usou para fazer, elas dizem que mesmo um grupo de aventureiros de rank A teriam problemas para derrotar os monstros desse nível. Então ele diz para elas que a capacidade de armazenamento das bolsas não são tão ruins, pois caberiam uma mansão dentro. Isso choca as duas, e elas falam que as bolsas que ele criou seria considerado de nível de tesouro nacional, caso as pessoas descobrissem. Ele acredita que aprendeu muito com elas, incluindo o quão divertido foi se aventurar. Ele recebe um agradinho de cada lado e dá adeus às duas enquanto elas saem. Quando ele volta para casa, seu pai chega dando um sermão nele, já que tinha achado aquele lenço do lado da cratera que ele tinha feito no chão, e pediu para o nosso protagonista ter mais consciência em suas atitudes. Alguns dias se passam e nosso protagonista está fazendo uma exploração de masmorra. Ele se depara com um dragão de alto nível e a criatura o ataca, mas Caim se esquiva e rapidamente termina a luta com apenas um golpe. Ele não acredita que derrotou o dragão tão facilmente, pois o dragão parecia ser forte devido à sua aparência. Ele guarda sua lâmina na caixa de itens e verifica suas estatísticas. Ele abre e fica surpreso por ter subido tantos níveis. Seu poder mágico é de mais de 80 milhões de pontos, além de também ter recebido o título de inimigo de todos os monstros e matador de dragões, como resultado de sua caçada. Mais 2 anos se passam e Caim agora faz 10 anos. De acordo com a lei do país, ele deve ir para a capital para fazer seu debut, um evento obrigatório que todos os filhos de nobre devem passar. Então eles vão para lá como uma família. Sua irmã até o segura quando ela pensa em morar com seu irmão na capital no futuro. Isso daí vai dar um incesto. Ela sugere que ele deveria apenas fazer os exames de admissão e começar a frequentar a escola. Seu pai, Garmy, informa que a frequência escolar começa aos 12 anos, então ele ainda tem mais 2 anos para esperar. Enquanto Caim pergunta a seu pai quanto tempo levaria para chegar na capital, nosso protagonista aproveita para usar a magia de busca, assim evitando de serem surpreendidos por ataques de monstro durante o percurso. Assim que ele usa, rapidamente informa a seu pai que há uma batalha acontecendo a 3 km à frente. Seu pai fica bem surpreso por ele conseguir sentir isso de tão longe.
Nosso protagonista dá mais detalhes sobre a busca e conta que há algumas dezenas de monstros e que cercaram cerca de 10 pessoas. Seu pai informa seus homens para acelerar o ritmo e aproveita e envia 2 guardas à frente para estar ajudando. Caim, vendo que naquela velocidade que estavam poderiam não chegar a tempo, ele decide ir na frente, pulando da carruagem em movimento e usando magia de vento para suavizar a aterrissagem, já emendando um feitiço de impulso que lhe permite encurtar a distância num tempo ridiculamente curto. Nem mesmo os guardas percebem que é ele. Enquanto isso, no campo de batalha, os humanos estão em sérios problemas, pois muitos soldados estão feridos e, para piorar, apenas um dos últimos homens mantém sua posição determinada a proteger a carruagem. Assim que a criatura se aproxima da carruagem, Caim aparece e começa a lutar imediatamente. Ele corre pelo campo de batalha, derrotando os monstros com golpes consecutivos. O número de monstros ainda é alto, então algum deles conseguem chegar perto da carruagem. Nosso protagonista hesita em usar magia, porque os cavaleiros seriam pegos no fogo cruzado. Então ele invoca sua espada e rapidamente começa a fatiar os orcs, um a um, indo para finalizar o último deles utilizando a espada de fogo. No final de tudo, ele segue até os soldados para verificar a situação, mas o soldado o avisa para ficar longe da carruagem. Caim percebe que erra melou em não ter se apresentado, então acaba fazendo isso. Eles relaxam um pouco quando ouvem que ele é filho do Marquês Garme, que logo é confirmado quando os outros cavaleiros finalmente chegam, e ficam surpresos ao ver que Caim tinha colocado todos no bolso. Um dos guardas desmaia devido aos ferimentos, e nosso protagonista corre e usa um feitiço de cura de alto nível, assim restaurando a saúde de todos os soldados que foram feridos no campo. Ele usa sua caixa de itens para guardar os corpos daqueles que não sobreviveram, e logo seu pai também chega e anuncia sua intenção de ajudar, mas ele também percebe que tudo foi resolvido. Enquanto ele pede que eles expliquem a situação, sua atenção é atraída quando ele olha o brasão na carruagem. Assim que a porta se abre, ele suspira e mostra respeito, assim como seu filho. Garme revela que as jovens diante dele são a princesa Telestia e a senhorita Silk, que é filha do duque. Ele expressa seu alívio pelas garotas estarem seguras, e elas logo o reconhecem e agradecem por terem vindo. Telestia acaba desmaiando com todo o estresse passado, então nosso protagonista se oferece para acalmar ela usando magia. Ele lança um feitiço relaxante que remove todos os fardos do coração das garotas, fazendo elas se sentirem mais leve, como se tivesse feito o número 2. Agora que elas se sentem melhor, elas expressam seu interesse no nosso protagonista, também se apresentando e agradecendo pelo salvamento. Elas informam que viram seu excelente desempenho pela janela da carruagem. Ele já fica todo serelepe quando vê as 2 meninas brigando por ele. Elas perguntam o que traz ele de tão longe, no meio do nada. Ele responde que está a caminho da capital para seu debut. As 2 revelam que também estão a caminho de lá, e elas imploram para que ele viaje com elas enquanto o arrasta para a carruagem, basicamente sem dar opção. Ele tenta chamar seu pai, que apenas observa sem entender nada. As carruagens começam a se mover juntas, enquanto Caim se senta entre as garotas para fazê-las se sentirem mais seguras. Ele nota que está um pouco apertado quando elas ficam perto dele, então ele tenta mudar para um assento diferente, mas elas não permitem. As garotas continuam a lutar por sua atenção, e não satisfeitas, agora elas querem que ele chame por seus primeiros nomes. De início ele acaba hesitando, e até se esforça para dizer com uma determinada formalidade, mas com um pouco de insistência, elas fazem-lhe cumprir as ordens. A conversa é interrompida por um dos guardas de Garme, dizendo a eles que estão chegando à cidade de Renoma, então eles deveriam se preparar para desembarcar. Depois de um tempo, eles chegam na cidade e Caim se desculpa, esperando vê-las novamente na manhã seguinte. As meninas queriam passar a noite com ele. Elas dizem que ainda estão abaladas por conta do acidente e o querem por perto para segurança extra. Seu pai ouve e implora para que reconsiderem, já que é um pouco inapropriado que eles 3 dividam um quarto. Mas essas 2 sapecas não estão nem aí pra nada, e repetem que estão extremamente traumatizadas e preocupadas que algum monstro possa atacar elas novamente. Elas não querem aceitar um não como resposta, já que Caim é o mais forte entre eles todos. Nosso protagonista não tem outra opção a não ser concordar calado, embora ele queira que o quarto seja grande com espaço para sua cama ficar longe delas. Seu pai o avisa para ter cuidado e lembrar quem elas representam. Ele coloca 2 camisinhas do posto no bolso do nosso protagonista e sai fora. Assim que anoitece, Caim entra no quarto. Ele fica um pouco desapontado, já que as camas estão muito juntas. Ainda mais depois que as meninas juntaram as camas, praticamente fazendo uma só gigante. Elas falam que continuam com medo e fizeram isso só para dormir de conchinha com ele. Depois de vários dias desde aquela primeira noite, nosso protagonista está parecendo um zumbi por não ter dormido nem um pouco, já que ele estava muito nervoso para conseguir relaxar. Quando eles finalmente chegam à capital real, ele fica animado para ver o palácio. E quando eles saem da carruagem, são recebidos pelo vice-capitão Gazard, que expressa sua mais profunda gratidão a Caim por ter salvado as garotas e alguns de seus homens. Ele já sabia sobre seus feitos e está impressionado. Caim usa isso como uma oportunidade para remover os que não sobreviveram da caixa de itens, para que suas famílias possam se despedir. O vice-capitão agradece em nome de todas as famílias, e nosso protagonista só quer que todos saibam a bravura que eles demonstraram diante daqueles 50 orcs.
Gazerd promete de que não são apenas as famílias, mas seus companheiros cavaleiros ouvirão a história. Dessa forma, Caim se prepara para partir, mas o vice-capitão o segura e o avisa que agora ele tem uma audiência com o rei. Isso deixa ele surpreso, que ele acabou de chegar na capital há pouco tempo. Gazard o leva ao salão do rei, onde os nobres já cercam a área. Ele se dirige ao rei e mostra respeito antes de ser instruído a levantar a cabeça. O duque começa a narrar a terrível situação em que Silk e Telestia se encontraram e como Caim derrotou sozinho todos os orcs. Os nobres começam a murmurar entre si, até que sejam instruídos a ficar em silêncio. Alguns nobres até começam a desconfiar de que uma criança foi capaz de tal façanha. Logo o duque anuncia que a coroa deseja recompensá-lo antes de passar a palavra ao rei. Ele começa comentando sobre seu excelente trabalho, pois tem certeza que se ele não estivesse lá, as meninas não teriam sobrevivido. Pensando nisso, ele dá a Caim o título de barão, ele também receberá 10 moedas de platina e uma mansão própria. Os outros nobres acabam não acreditando que uma criança de 10 anos recebeu tudo isso. Um deles, invejoso, chamado Corgino, fala pela multidão, enquanto ele protesta contra a decisão do rei. Nosso protagonista sente o mesmo, pensando que é muito jovem para tal título, mas o rei pergunta a Corgino se ele poderia realizar tal façanha, e quando ele não é capaz de responder, o rei diz a ele para voltar para sua posição. O rei então se vira para Caim para ouvir sua resposta. Ele sabe que não pode rejeitar o título, então ele o aceita com gratidão. O rei fica feliz ao ouvir isso, e conclui a audiência. Ele também ordena que nosso protagonista vá para a recepção para uma discussão mais privada. Ele é escoltado até uma sala com seu pai, que fica surpreso que seu filho recebeu um título de nobreza. Apesar de ser o terceiro filho, ele é o primeiro a ser promovido. Eles se levantam quando o rei entra, já que não é uma audiência formal, e logo os instrui a se sentar. O rei agradece Caim mais uma vez, até mesmo se curvando para mostrar sua apreciação. Nosso protagonista e seu pai ficam em estado de choque. O pai de Silk também mostra gratidão, mas Caim implora para que ele levante a cabeça. O rei sente que também precisa expressar sua gratidão como pai. E quando começam a discutir seu futuro, Caim se destaca tanto na magia quanto na espada, e ele tem a proteção de todos os deuses. Em resumo, ele é simplesmente overpower. Como tal, não há como o rei não deixar um talento assim por conta própria, e é por isso que ele fez dele um barão. Isso significa que ele receberá o pagamento de acordo com os regulamentos oficiais, já que sua mansão deve ser mantida. O rei diz a ele para falar com seu pai, caso ele tenha alguma dúvida sobre a nobreza, e também expressa seu desejo de dar a mão de Telestia em casamento. Não só isso, o duque também quer o mesmo para Silk. Isso surpreende nosso protagonista, mas deixa as meninas felizes. O rei explica que eles ficarão noivos até atingirem a idade adulta, e então vão se casar, fazendo-o assumir a responsabilidade, pois as meninas já manifestaram interesse, mas é revelado que esse discurso fazia parte do plano de jogo. O pobre rapaz olha para o pai em busca de opinião, mas ele apenas vira o rosto, e não lhe ajuda em nada, e sem escapatória, nosso protagonista acaba aceitando o casório, ou seja, virou barão, ganhou uma missão, dinheiro e ainda 2 ninfetas de brinde para se casar. E depois de toda essa confusão, vamos ficando por aqui, pessoal. Caso tenha gostado do vídeo, queira uma parte 2 desse anime, deixa aqui nos comentários, fechou? Não esquece de fortalecer deixando o like e se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, família. Abraço, fiquem com Deus e valeu!